Existem lugares na Terra onde o frio congela até a respiração antes que ela desapareça no ar. Outros onde o calor transforma o chão em uma superfície quase impossível de tocar. Há comunidades cercadas por vulcões ativos, vilarejos construídos sobre penhascos verticais, cidades isoladas por meses devido à neve e pessoas que decidiram permanecer onde a maioria sequer conseguiria passar uma semana. Parece impossível imaginar uma vida nesses cenários. Mas a verdade é que milhares de pessoas chamam esses lugares extremos de lar. Hoje, você vai descobrir alguns dos ambientes habitados mais inacreditáveis do planeta. Lugares onde sobreviver já é uma conquista diária e onde cada amanhecer representa uma nova vitória contra a própria natureza. Antes de começarmos essa expedição, já deixe o seu like, porque ele ajuda este documentário a chegar a mais pessoas apaixonadas por descobrir os lugares mais extraordinários da Terra. E eu quero saber a sua opinião. Você teria coragem de viver em algum desses lugares extremos? Escreva nos comentários qual deles mais chamou sua atenção até agora. E, se ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se no canal, porque ainda existem muitos destinos inacreditáveis esperando para serem explorados. Nossa primeira parada nos leva para um dos lugares habitados mais frios do planeta, Oymyakon, no extremo leste da Sibéria. Durante o inverno, os termômetros frequentemente ultrapassam 50 graus negativos e já registraram temperaturas inferiores a 60 graus abaixo de zero. Nesse ambiente, carros precisam permanecer ligados durante horas para não congelarem completamente e objetos metálicos podem aderir instantaneamente à pele. Ainda assim, centenas de pessoas continuam vivendo ali, preservando uma rotina que desafia qualquer lógica para quem nunca enfrentou um frio tão intenso. Quando você caminha pelas ruas cobertas por neve, percebe que o silêncio é quase absoluto. A fumaça sobe lentamente das chaminés, enquanto pequenas casas coloridas contrastam com o branco infinito da paisagem. O ar parece cristalino, mas respirar profundamente provoca uma sensação intensa de congelamento. Mesmo assim, crianças seguem para a escola, comerciantes abrem suas portas e famílias mantêm tradições transmitidas por gerações. Para quem nasceu ali, aquele frio extremo simplesmente faz parte da vida. Deixando o gelo para trás, seguimos para um ambiente completamente oposto. No coração do deserto do Saara encontra-se o oásis de Siva, no Egito. Cercado por centenas de quilômetros de areia escaldante, esse pequeno refúgio verde parece um verdadeiro milagre geográfico. Palmeiras, nascentes naturais e plantações sobrevivem graças a aquíferos subterrâneos que alimentam a região há milhares de anos. Vista do alto, Siva parece uma ilha perdida em meio a um oceano dourado. Enquanto as dunas se estendem até desaparecer no horizonte, pequenas construções de barro se agrupam ao redor da água, formando uma comunidade que aprendeu a conviver com um dos ambientes mais áridos do planeta. Aqui, cada gota possui um valor incalculável, e a relação entre o homem e a natureza é marcada pelo equilíbrio e pelo respeito aos recursos disponíveis. Continuando nossa jornada, chegamos a um dos assentamentos humanos mais isolados do mundo, Ittoqqortoormiit, na costa leste da Groenlândia. Durante boa parte do ano, o gelo marinho dificulta completamente o acesso à região. Não existem estradas ligando essa comunidade ao restante do país. Aviões e embarcações são praticamente os únicos meios de contato com o mundo exterior. A paisagem impressiona pela imensidão. Montanhas cobertas de neve cercam pequenos grupos de casas coloridas espalhadas entre o branco absoluto. Durante meses, a luz do sol desaparece por longos períodos, enquanto o inverno domina praticamente toda a rotina local. Mesmo diante desse isolamento extremo, seus moradores mantêm tradições de caça, pesca e convivência comunitária que garantem a sobrevivência nesse ambiente hostil. Mas nem todo lugar extremo está associado ao frio. Existe uma pequena cidade construída sobre enormes blocos de rocha no interior da Espanha, chamada Setenil de las Bodegas. Ao chegar ali, você tem a impressão de que parte das montanhas simplesmente caiu sobre as casas. Enormes paredões de pedra servem como teto natural para ruas inteiras, criando uma arquitetura que parece desafiar as leis da engenharia. Caminhando por suas vielas estreitas, você percebe que restaurantes, cafés e residências funcionam normalmente sob toneladas de rocha. A temperatura permanece agradável durante boa parte do ano graças à proteção oferecida pelas formações naturais. O que para muitos pareceria perigoso tornou-se, ao longo dos séculos, uma forma inteligente de adaptação ao relevo local. Nossa próxima parada revela outro cenário surpreendente.
No arquipélago das Ilhas Faroé, entre a Islândia e a Noruega, pequenas comunidades vivem sobre penhascos constantemente atingidos por ventos violentos vindos do Atlântico Norte. O clima muda em questão de minutos. Sol, chuva, neblina e tempestades frequentemente se alternam no mesmo dia. As casas de telhados cobertos por grama parecem fazer parte da própria paisagem. Ovelhas caminham livremente pelas encostas íngremes, enquanto o oceano bate com força contra falésias gigantescas. Apesar das condições severas, a vida segue em um ritmo tranquilo. Os moradores aprenderam que, nesses lugares, não é possível controlar a natureza. É preciso aprender a viver em harmonia com ela. Talvez seja justamente essa capacidade de adaptação que mais impressiona. Cada um desses lugares apresenta desafios completamente diferentes. Em alguns, o maior inimigo é o frio. Em outros, é a falta de água, o isolamento, os ventos constantes ou o relevo extremo. Ainda assim, existe algo em comum entre todos eles: pessoas que decidiram transformar ambientes aparentemente impossíveis em verdadeiros lares. E quanto mais você observa essas comunidades, mais percebe que conforto nem sempre define qualidade de vida. Para muitos moradores, permanecer nesses lugares significa preservar tradições, fortalecer laços familiares e manter viva uma identidade construída ao longo de séculos. O ambiente pode ser extremo, mas o sentimento de pertencimento é ainda maior. A cada nova paisagem, torna-se evidente que os limites da ocupação humana são muito maiores do que imaginamos. O planeta continua surpreendendo ao revelar comunidades capazes de prosperar em cenários onde a própria sobrevivência parece improvável. E o mais impressionante é que nossa viagem está apenas começando, porque ainda existem vilarejos construídos sobre ilhas flutuantes, cidades erguidas na encosta de montanhas quase verticais, povoados cercados por vulcões ativos e comunidades que convivem diariamente com fenômenos naturais capazes de transformar completamente suas vidas. É justamente para esses lugares extraordinários que seguiremos agora. Nossa próxima parada parece pertencer a outro planeta. No meio do lago Titicaca, entre o Peru e a Bolívia, existe um povo que decidiu construir seu próprio território sobre a água. As famosas ilhas flutuantes dos Urus não são feitas de pedra nem de terra firme, mas de camadas de totora, uma planta aquática que cresce às margens do lago. Geração após geração, seus habitantes renovam constantemente essa base vegetal, criando um lugar onde o chão literalmente flutua sob seus pés. Ao caminhar sobre uma dessas ilhas, você sente uma leve oscilação provocada pelo movimento da água. As casas, os barcos e até pequenas torres de observação também são construídos com a mesma vegetação. O silêncio do lago é interrompido apenas pelo som das aves e pelo balanço suave das ondas. É uma forma de viver que permanece praticamente inalterada há séculos, preservando tradições únicas em um dos lagos navegáveis mais altos do planeta. Agora imagine construir uma cidade inteira sobre a encosta de uma montanha quase vertical. É exatamente isso que acontece em Castelluccio di Norcia, na Itália. Localizado no alto dos Apeninos, esse pequeno vilarejo enfrenta invernos rigorosos, estradas sinuosas e períodos de isolamento causados pela neve. Ainda assim, seus moradores permanecem ali, cercados por uma das paisagens mais impressionantes da Europa. Durante a primavera, os campos ao redor da vila se transformam em um espetáculo conhecido como La Fiorita. Milhões de flores silvestres cobrem o planalto em tons de vermelho, amarelo, azul e violeta. O contraste entre a delicadeza das flores e a imponência das montanhas cria uma paisagem que parece pintada à mão. Para quem vive ali, esse ciclo anual representa muito mais do que beleza. É a renovação da própria vida após meses enfrentando o frio intenso. Nossa viagem continua até um dos lugares habitados mais remotos do Oceano Atlântico, a ilha de Tristão da Cunha. Localizada a milhares de quilômetros de qualquer continente, essa pequena comunidade vive praticamente isolada do restante do mundo. Não existe aeroporto. O acesso acontece apenas por embarcações que levam vários dias navegando em mar aberto. Do alto, a ilha parece um gigantesco vulcão emergindo do oceano. Casas coloridas ocupam uma pequena faixa de terra entre as montanhas e o mar, enquanto enormes ondas quebram constantemente contra a costa rochosa. O isolamento transformou seus habitantes em uma comunidade extremamente unida, onde praticamente todos se conhecem e colaboram entre si. Mas nem sempre os desafios vêm do isolamento. Em Aogashima, uma pequena ilha vulcânica do Japão, cerca de uma centena de pessoas vive dentro da cratera de um vulcão ativo.
Vista do céu. A ilha parece um enorme anel verde cercando um segundo cone vulcânico localizado exatamente no centro. Conviver diariamente com um vulcão exige preparo constante. Sistemas de monitoramento acompanham toda a atividade sísmica da região e planos de evacuação fazem parte da rotina dos moradores. Mesmo assim, eles continuam escolhendo permanecer ali. O solo fértil, a tranquilidade e a forte ligação com sua terra natal falam mais alto do que o risco permanente representado pela natureza. Seguimos agora para um cenário completamente diferente, nas montanhas do norte do Paquistão. O Vale de Unza parece escondido entre algumas das montanhas mais altas do planeta. Picos cobertos de neve cercam pequenas aldeias construídas sobre estreitos terraços agrícolas esculpidos nas encostas. A paisagem impressiona pela combinação entre beleza e dificuldade. Rios de degelo atravessam desfiladeiros profundos, enquanto antigas pontes suspensas conectam comunidades separadas por enormes precipícios. Durante séculos, seus moradores aprenderam a cultivar cada pequeno espaço disponível, transformando montanhas aparentemente inabitáveis em áreas produtivas. Nossa próxima parada leva você ao extremo norte da Noruega, no arquipélago de Svalbard. Ali, o inverno pode durar vários meses e a noite polar cobre completamente a paisagem durante boa parte do ano. Além do frio intenso, existe outro detalhe curioso. Fora das áreas urbanas, é comum que moradores e pesquisadores carreguem equipamentos de proteção devido à presença frequente de ursos polares na região. As pequenas cidades parecem miniaturas cercadas por montanhas nevadas e geleiras monumentais. Durante o verão, o sol permanece acima do horizonte durante semanas inteiras. No inverno, a escuridão cria um ambiente completamente diferente, iluminado apenas pelas luzes das casas e, ocasionalmente, pelas auroras boreais dançando sobre o céu. E então chegamos a um dos lugares mais improváveis desta lista. Em La Rinconada, no Peru, milhares de pessoas vivem a mais de 5.000 metros de altitude, tornando-a uma das cidades permanentes mais altas do planeta. O ar contém muito menos oxigênio do que ao nível do mar, tornando até as tarefas mais simples um verdadeiro desafio físico. Caminhar por suas ruas significa sentir imediatamente os efeitos da altitude. A respiração torna-se mais pesada, cada passo exige mais esforço e o frio intenso domina boa parte do ano. Mesmo assim, milhares de pessoas continuam vivendo ali, impulsionadas principalmente pela atividade mineradora que sustenta a economia local. Depois de atravessar desertos, lagos flutuantes, ilhas vulcânicas, montanhas isoladas e cidades congeladas, fica cada vez mais evidente que os limites da adaptação humana vão muito além do que imaginamos. Cada comunidade desenvolveu soluções únicas para enfrentar desafios completamente diferentes, sempre encontrando maneiras de transformar dificuldades extremas em parte da rotina. Mas nossa jornada ainda reserva alguns dos exemplos mais impressionantes de todos. Existem lugares onde a própria paisagem parece desafiar as leis da natureza e, mesmo assim, comunidades inteiras continuam vivendo ali há gerações. É justamente para esses cenários extraordinários que seguimos agora, na etapa final desta viagem. Nossa última etapa nos leva até um dos lugares mais improváveis da Terra. No coração da Etiópia encontra-se a Depressão de Danakil, uma das regiões mais quentes e inóspitas do planeta. Durante boa parte do ano, as temperaturas ultrapassam facilmente os 50 graus. O solo parece pertencer a outro mundo, coberto por depósitos de enxofre amarelo, lagoas de cores intensas e formações minerais moldadas pela intensa atividade geotérmica. Ainda assim, o povo Afar continua vivendo e trabalhando nesse ambiente extremo há séculos. Ao amanhecer, longas caravanas de camelôs atravessam lentamente a imensidão branca das planícies de sal. Cada animal transporta enormes blocos extraídos manualmente por trabalhadores que enfrentam diariamente um dos climas mais severos da Terra. O horizonte parece infinito, o calor distorce o ar e a paisagem transmite a sensação de caminhar sobre outro planeta. Mesmo assim, essa continua sendo uma importante fonte de sustento para centenas de famílias. Agora imagine viver onde praticamente toda a cidade foi construída pendurada nas montanhas. Em Rocamadour, no sul da França, casas, igrejas e construções históricas parecem brotar diretamente dos enormes paredões de calcário. Vista à distância, a cidade desafia completamente a lógica. É difícil acreditar que pessoas convivam diariamente em um lugar onde cada rua parece suspensa sobre um penhasco. Caminhando por suas vielas estreitas, você percebe como a arquitetura foi adaptada ao relevo.
Escadarias esculpidas na pedra ligam diferentes níveis da cidade, enquanto antigas construções acompanham perfeitamente a inclinação da montanha. Ao redor, vales verdes contrastam com as rochas claras, criando uma das paisagens mais marcantes da Europa. É um exemplo extraordinário de como o ser humano consegue transformar obstáculos naturais em verdadeiras obras de engenharia. Nossa jornada continua rumo ao Oceano Pacífico, onde encontramos um dos lugares habitados mais isolados do planeta, a Ilha de Páscoa. Cercada por milhares de quilômetros de mar em todas as direções, essa pequena ilha vulcânica abriga uma comunidade que aprendeu a viver praticamente sozinha durante séculos. Muito além das famosas estátuas de pedra, existe uma cultura profundamente ligada ao oceano, ao vento e à própria terra. Do alto, a ilha revela colinas verdes cercadas por falésias vulcânicas e praias de águas cristalinas. Os gigantescos moais permanecem voltados para o interior da ilha como guardiões silenciosos de uma história que ainda desperta inúmeras perguntas. Para seus moradores, porém, aquele isolamento nunca significou abandono. Pelo contrário, foi justamente a distância que permitiu preservar uma identidade única no meio do Pacífico. Seguimos agora para outro cenário surpreendente, as aldeias do Vale de Spiti, no Himalaia indiano. Localizadas a mais de 4.000 metros de altitude, essas comunidades enfrentam invernos extremamente rigorosos quando estradas permanecem bloqueadas por meses devido à neve. O ar rarefeito torna qualquer esforço físico mais intenso, mas isso nunca impediu que gerações inteiras construíssem suas vidas entre montanhas monumentais. Mosteiros budistas erguidos sobre penhascos dominam a paisagem enquanto pequenas casas brancas se espalham pelos vales áridos. Bandeiras de oração coloridas dançam ao vento constante, contrastando com o céu profundamente azul. A tranquilidade do lugar impressiona. Ali, o tempo parece seguir outro ritmo, determinado muito mais pelas estações do que pelos relógios. Depois de conhecer desertos escaldantes, cidades congeladas, ilhas flutuantes, vulcões ativos, fiordes isolados, montanhas gigantescas e comunidades suspensas sobre penhascos, torna-se impossível afirmar que existe apenas uma maneira de viver. Cada lugar revelou uma resposta diferente para a mesma pergunta: como continuar vivendo onde a natureza parece dizer exatamente o contrário? Talvez o aspecto mais fascinante desta viagem não seja o clima extremo, a altitude ou o isolamento. O que realmente impressiona é a extraordinária capacidade humana de adaptação. Em vez de abandonar esses lugares, seus moradores aprenderam a compreender seus ciclos, respeitar seus limites e transformar dificuldades em parte da própria identidade. Isso faz você perceber que conforto nem sempre define felicidade. Para muitas dessas comunidades, permanecer onde seus antepassados viveram durante séculos representa algo muito maior do que enfrentar desafios diários. Significa preservar histórias, tradições, idiomas e uma relação profunda com a terra que chamam de lar. O planeta continua repleto de lugares que parecem impossíveis quando vistos pela primeira vez. Mas, ao olhar mais de perto, você descobre que, por trás de cada paisagem extrema, existem pessoas comuns construindo famílias, trabalhando, celebrando conquistas e vivendo suas rotinas exatamente como em qualquer outra parte do mundo. Talvez essa seja a maior descoberta desta jornada. Os lugares mais extremos da Terra não são definidos apenas por suas temperaturas, altitudes ou fenômenos naturais. Eles são definidos principalmente pela coragem silenciosa de quem decidiu permanecer ali, transformando ambientes hostis em verdadeiros lares. E quanto mais você conhece essas histórias, mais percebe que nosso planeta ainda guarda cenários capazes de desafiar tudo aquilo que imaginávamos possível. Existem comunidades vivendo onde quase ninguém pisaria, mostrando que os limites da sobrevivência humana são muito maiores do que costumamos acreditar. Se você chegou até aqui, é porque também acredita que a Terra ainda esconde lugares capazes de surpreender qualquer pessoa. Então, inscreva-se agora no canal para continuar explorando os destinos mais inacreditáveis do planeta. Deixe o seu like, porque isso ajuda este documentário a alcançar outros apaixonados por descobertas. E escreva exatamente esta frase nos comentários: a humanidade sempre encontra um caminho. Quero saber qual desses lugares mais impressionou você e qual destino extremo gostaria de conhecer no próximo documentário. E não vá embora agora. O próximo vídeo já está aparecendo na tela. Clique nele e continue viajando pelos lugares mais extraordinários da Terra.